você se diverte sendo deputada? Você gostou de entrar nesse caminho? Você fazia o quê? Olha, eu era procuradora. Verdade, Aí virei ativista. Me aposentei, né? Porque eu já estava, assim, forte no ativismo. Fui uma das líderes pró-impeachment da Dilma, líder nacional. Comecei assim, né? Estava sempre perseguindo o Lula, né? Um dia ele vai dar depoimento em Curitiba. Comprava passagem lá. Ia ver o Lula fazer depoimento lá, com faixa na mão, aquela plaquinha e tal. Então, assim, Lula, quando ele foi depor, estava aqui até no aeroporto de Congonhas, né, na Polícia Federal, eu estava em São Paulo, fui para lá, com camiseta do Pichuleco, aí os petistas vieram que era bater na gente. Gente, eu estava em tudo quanto era confusão. Você é raizona, então, do movimento, demais, né, demais. Aí, eu conheci o Bolsonaro nessa época, em 2014. Uhum. E, pô, gostei pra caramba dele. Vi que ele era um cara bacana, que defendia as mesmas pautas minhas, né, assim, contra a ideologia de gênero, a favor da família, a favor da escola sem partido. E comecei a frequentar o gabinete dele. Eu tinha zero vontade de ser política. Eu era até procuradora ainda, né? Mas gostei do Bolsonaro, achei ele um cara bacana. E aí, eu lembro que naquela época, eu achava que o Caiado, Ronaldo Caiado, que é governador de Goiás, seria o candidato natural a ser presidente do Brasil. Eu achava que ele seria um puta presidente legal e tal, né? Só que aí, convivendo, né, com o Caiado e com o Bolsonaro, eu falei, não, o meu candidato é o Bolsonaro. Esse cara, né, migrei, né? E falei pro Bolsonaro, pô, você sabe que se você quiser ser presidente, eu vou fazer campanha para você. Gostei de você, não sei o que e tal. E comecei a frequentar o gabinete dele. E logo que ele realmente falou que ele tinha interesse, que ele ia ser candidato, isso no final de 2014, né? Eu comecei a falar dele nas redes sociais. Na época, eu fazia parte do Revoltados Online, que era uma puta página, a maior página de direita que tinha. E era assim, o Revoltado tinha 1 milhão de seguidores. Eu lembro que na época o Vem Pra Rua, o MBL estavam começando, tinham 200 mil seguidores, o Revoltado tinha 1 milhão. Então, assim, a gente postava um vídeo, fazia o negócio estourava no Brasil inteiro. Foi assim que eu fiquei muito conhecida, né? E aí comecei a falar do Bolsonaro. Falei, mulheres falam que ele não gosta de mulher, que ele é isso é mentira, não tem nada a ver, eu conheço de perto. E fui a primeira mulher a começar a falar bem do Bolsonaro. Desmistificar, né? O monstro que a mídia criou. E aí muitas mulheres começaram, pô, é mesmo, que legal, não sei o quê, né? Ele ainda tem uma dificuldade com o público feminino, né? uma rejeição, mas que diminuiu muito. Sim, né? Sim. E que é entendível a rejeição, né? Ele não apela muito, né, para o público feminino, né? Cara, mas assim... Ele é meio tiozão, né? Ele fala umas paradas que as mulheres acham cringe pra caralho. Mas eu falo, mulherada, vocês estão procurando um marido ou um presente? Porque assim, cara, sinceramente, na guerra, tem hora que você precisa de um rolo compressor pra passar um tanque de guerra. Sim, sim. Entendeu? Não adianta você querer vir com muitas finesses. Então, assim, eu acho que o Bolsonaro... ele era a pessoa certa. Ele é a pessoa certa para encarar essa luta e contra... Bom, não foi tão certo porque ele perdeu, né? Não, peraí, né? Ele perdeu, mas tem muitos fatores envolvidos aí nessa derrota do Bolsonaro. Eu preferia que ele tivesse ganhado, né? Ele seria mais certo, na minha opinião, se ele tivesse ganhado. Óbvio. Né? Ele perdeu, mas aí tem muita coisa, por exemplo, eleições nada justas. Nada, não, eu concordo. Nada equânimes. Então, assim, sim. Nós não podíamos falar nada do Lula que a gente era retirado lá. Censura prévia. Então, assim, como é que você faz uma campanha em que um lado pode falar o que quiser, mentir à vontade sobre um candidato, e o outro lado não pode falar a verdade sobre os outros, sobre o outro? Sabe que tipo de campanha é essa? Então, eu não vou nem entrar aqui em questão de urna, não vou entrar nesse assunto, tá? Não, nem precisa, né? Mas assim, só o fato da gente ter tido eleições tão erradas nesse sentido, de injustas, inclusive aquela história do rádio, de não passar as inserções, tudo aquilo, sabe? Então, assim, como é que você fala, o Bolsonaro perdeu meu amigo? Eu sento para jogar buraco com você. Você roubou todos os coringas, entendeu? Ou eu sento pra jogar poker e você roubou todos os ases, aí eu perdi. Ah, você era fraquinha, viu? Você perdeu. Ah, pera lá, né? Não, mas é que, tipo, o Bolsonaro podia... É que ele tem as suas limitações, né? Vamos ser sinceros. E o Lula? Vamos falar de limitação? Cara, se a gente comparar o Lula com qualquer pessoa, vamos falar de limitação? Ruim, vamos falar da Dilma? Vamos falar de limitação? Mas eu queria... é que, tipo, eu não sou petit, eu não tô nem aí pra esses caras, entendeu? Você não tá nem pra esses caras, mas esses caras estão governando a tua vida, meu amigo. Não, nesse sentido eu tô aí pra eles, mas eu não gosto deles, entendeu? Mas nem eu, e aí? Então, comparar com eles como se fosse algo, eles são bostas, pô. Mas foi eleito. Mas foi eleito. Você tem obrigação de ser melhor que ser um bosta, então né? vamos lá.
Bolsonaro, quem era o candidato, quem é o candidato para você que seria o cara legal? Não tem, meu amigo. Olha, tem vários que eu acho que é melhor. Mas não tem voto. Mas não tem voto. Não adianta você ser legal, ser fino, ser elegante, ser educado. É inteligente, falar palavras bonitas. O Bolsonaro não é burro, não, meu amigo. Ele não é burro, não. Te garanto que ele não é burro, não. Tá bom. Agora, te falo o seguinte: o que adianta você ser um lorde, um cara super educado, e não ter voto? Sim, tem que ter voto. Bolsonaro tem voto, tem muito voto. Ele teve mais voto agora do que ele teve em 2018. Verdade, ele teve bastante voto. Muito voto. O Lula teve 2 milhões de votos a mais que ele, cara. Sim. Com todo mundo jogando a favor dele, a mídia trabalhando para ele, o TSE trabalhando para ele, né? Todo mundo trabalhando para ele. Ele teve 2 milhões de votos. Não é nada. Não é nada. Então, se tivesse tido um mínimo de equilíbrio nessa eleição, Bolsonaro tinha ganhado. É possível. Pelo amor de Deus. Sim, sim. Não, Imagina o Bolsonaro com o TSE a favor dele, a mídia a favor dele, ia ter 15 milhões de votos a mais que o Lula. Ah, claro, com certeza. Então pronto. Quem tem um TSE a favor de você ganha. Quem controla a urna é o o Lula TSE. com 2 milhões. Então, que não é nada. Sim, mas... Né? Era só o suficiente para ele ganhar. Eu entendo, é que eu tenho muito desejo de ver o país um país forte e foda, também. Entendeu? E, infelizmente, o Bolsonaro não trouxe isso pra gente. Não, Só deixou a gente... Ele perdeu a eleição, mas o que foi feito Lula, nos 4 anos do Bolsonaro, meu amigo, você começou a construir uma nação, sabe? O progresso do Brasil, olha lá. Progresso? Progresso. A gente equilibrou as contas públicas, o que é Não, ótimo. muito mais do que isso. Ele foi lá e deu água pro Nordeste, coisa que a esquerda nunca fez. Ele fez a transposição do Rio São Francisco. Que tá seco agora, né? Mas tá seco. É culpa do Bolsonaro que tá seco? Não, mas tá seco. Então, peraí, né? Mas tá falando que o Brasil mudou, pô. Não, mudou, mas os caras vieram para destruir tudo que o Bolsonaro fez. Entendi. Autonomia do Banco Central, o Brasil com as contas em ordem, enfrentando 2 anos de pandemia Isso foi foda, e uma né? guerra. Imagina se não tivesse tido pandemia e guerra, onde que a gente estava, meu amigo? É possível. Então, assim, o governo Bolsonaro, agora os caras estão falando... esses dias aquela Daniela Lima, da CNN, o cara é um monstro na política, no bom sentido, falando, nossa, Bolsonaro? Nossa, o cara era um monstro na política. Antes ela chamava ele de monstro genocida, agora é um monstro da política. Entendi. Então, assim, os caras, será que a gente errou? Será que o cidadão tem razão? O Bolsonaro fez muita coisa boa, botou esse Brasil num patamar. Gente, o Brasil ficou pronto para entrar na OCDE, sabe? Então, o Brasil exagerar. Eu entendo que ele fez bastante coisas boas. Ele fez muita coisa com todo mundo jogando contra ele, Não, meu eu amigo. entendo. Mas é que, agora, se a gente for mais avaliar... assim, ele é perfeito? Não, tô falando do Bolsonaro, tô falando do país Brasil. Né? Se a gente for avaliar aonde a gente está no cenário global das coisas. A gente o tá Brasil foi o país, favorável. o real foi a moeda mais forte. O Brasil foi um dos países que melhor enfrentou a pandemia, que mais salvou vidas na pandemia. Ninguém fala isso, não. Foi um dos países que mais salvou vidas na pandemia. E o presidente respeitou a liberdade das pessoas. Isso que, para mim, é fundamental. Sim. Eu quero que todos os tiranos e tiranetes, sabe, sejam reconhecidos como tal. Tiranos. E não como pessoas que estavam defendendo a população, que não estavam. Alguém que impede você de exercer a sua liberdade, sendo que você não é um criminoso, porque, liberdade absoluta. Não, quem é criminoso, né, quem rouba, quem mata, vai ser preso com um devido processo legal. Agora, você, meu filho, pegar a mulher que tá andando na praia de biquíni, enfiar num camburão, absurdo. levar pra delegacia, fechar a loja de uma pessoa que tá tentando sobreviver, pagar, botar comida. E a mídia na fez mesa. matéria pra fechar a loja de pessoas matéria. comuns. Então, Fez. assim. A mídia, sabe, pra mim, é criminosa, na minha opinião. Foi criminosa. Foi Não, criminosa foi. durante a pra pandemia. mim Continua sendo. Mas durante a pandemia foi muito criminosa. Jogou muito ao lado dos tiranos e tiranetes. Globalista total. A mídia... Eu nunca vou aceitar isso. Vou lutar sempre contra isso. Sim. Entendeu? Então, o Bolsonaro tem muito meu respeito, porque ele respeita a liberdade das pessoas. Isso para mim é um valor imenso. Errou em um monte de coisa. E daí? Qualquer um erra. Tá? Mas acertou muito também. Só que você tem uma mídia que nunca mostrou um acerto dele. Nunca, nem um dia. O Lula, com 45 dias de desastre, a mídia está elogiando ainda. Dizendo, como ele é maravilhoso. A mídia trata muito bem o Lula, isso é verdade. Exatamente. Isso é verdade. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.